livro da Bíblia, Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 17, somente a parte A. Diz assim na Bíblia: Dan será serpente junto ao caminho, e uma víbora junto à vereda. Sente-se. Há pouco você leu comigo, a missionária, no Apocalipse, e você notou a falta de Dan. Não está incluída naquela listagem. Dan, pelo trecho lido e pela revelação de Deus, sem dúvida muito tem a ver com o anticristo. Dan foi uma influenciadora de idolatria em Israel. E, pelo que está escrito, se presume que dela vai sair o anticristo. Dela vai sair o anticristo. Isto é uma conjectura. Isto não é uma afirmação, é uma conjectura, é uma interpretação do pastor Carlos Eduardo Braga. Mas sendo Dan ou não sendo Dan, o anticristo já está aí. E ele vai ser como uma víbora, como uma serpente no caminho. Ou seja, diga-se de passagem, ele já é esta serpente no caminho. Ele está levando a igreja a atitudes, a valores inteiramente diferentes daqueles que o Senhor, o cabeça, o Salvador, o que vai resgatar, nos deixou. Se vive hoje uma série de monstruosidades dentro da igreja. E a que mais hoje em dia é tida como sendo algo extraordinário de Deus são essas passeatas, essas marchas para Cristo. Isso é uma abominação ao Evangelho. Isso é uma negação do poder de Deus. Isso é imitação grosseira das procissões da religião dominante. A diferença é que não se usa um andor, mas a manifestação hipócrita é a mesma. Se fala de um ser que na verdade não se mostra, não se identifica naquele lugar. Bata a palma para Jesus. Por trás dessas chamadas marchas para Cristo, você só encontra hereges, só encontra apóstatas do Evangelho, homens que são inteiramente contrários ao que está escrito. Os cabeças, os que idealizam, os que promovem aquela multidão de pessoas, e muitos coitados, colocando essa palavra coitado, são levados a crer que estão fazendo algo maravilhoso para Deus. Mas se fosse algo maravilhoso para Deus, não seria ensino de Atos, não seria ensino dos apóstolos, para que a igreja assim procedesse, e está assim escrito
Não, bata a palma para Jesus. É incrível como a serpente, porque você leu aqui comigo, dança a serpente junto ao caminho. Vai ser assim, está sendo assim. Vamos colocar aqui o anticristo. Ou de onde virá o anticristo? Nós sabemos que o anticristo não opera, não é de hoje. Há quanto tempo ele já opera? Desde a época de Paulo, ele já fala na operação do erro, que agora tomou proporções incríveis. Agora a apostasia tomou assim lugar, de maneira que leva a igreja a escarnecer do evangelho, que leva pessoas a rasgar a escritura. Ora, como é que eu vou louvar a Deus caminhando com uma série de ímpios e joio, se a Bíblia não traz nenhuma referência, nenhum ensino, nenhum norte a esse respeito? Como é que eu ia aceitar que homens ímpios que sorrateiramente entraram no Evangelho viessem trazer tantas heresias, tantas monstruosidades, tanto engano, ao ponto de negarmos o soberano Senhor? E quem é o soberano Senhor? Bota a palma, negarmos. As pessoas negam a Bíblia, porque dizem que servem ao Senhor, mas só a maneira de servir o Senhor pela Bíblia. Como é que eu vou ter a minha carteira de motorista? Pelo Código Nacional de Trânsito. Eu chego lá, na hora de fazer o exame, eu posso buscar outro exemplo, outro livro, outro fundamento. Eu posso buscar da minha própria mente resposta para as perguntas feitas no exame de trânsito? Não. Só o que está restrito ao código. Se eu quero passar daqui para lá, só um código. Bota a palma para Jesus, só há um. Homens ganham rios de dinheiro com essas passeatas. Eles colocam na mente das pessoas que isso é culto, isso é glorificar, isso é exaltar a Deus. Mas como? Quando que isso foi exaltar a Deus? Houve há pouco tempo, aqui na leste-oeste, com referência à senhora da igreja dominante, colocando mais gente na passeata, na marcha dos legionários da senhora deles lá. Ora, isso sempre foi costume deles. Como diz a Bíblia, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, por ouvir e seguir ensino de demônio. Esse ensino é de demônio, não é do Senhor. E eu tenho que meditar nas palavras registradas pelo Senhor. 5:7 de Efésios, se não estou enganado, diz: não sejais participantes com eles, pois antes erais trevas, mas agora vós sois luz. Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou participar de um evento desse? Eu sou luz. Antes eu era
treva. Aí eu participava. Eu ia para as procissões, para as caminhadas, e achava que aquilo era maravilhoso. Mas a Bíblia me ensina que maravilhoso é eu me desviar do mal. Maravilhoso é eu render graças com a minha vida, com o meu dia a dia, a minha vida, com o meu ser depositado no altar de Deus. Não vivendo a minha vida, mas vivendo a vida de Deus. Aí as pessoas, todos com as faixas, Jesus Cristo é o Senhor. Aí você olha para a vida das pessoas, aquilo é um absurdo. Aquilo é uma monstruosidade contra o Evangelho. Como é que as pessoas dizem que Jesus é o Senhor? De que adianta dizer isso? Que não é verdade. Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E por acaso Ele mandou que fizéssemos nós passeatas, marchas? Não, bata palma para gente, não mandou. Se vem de Dan, ou se não vem de Dan, o anticristo, mas uma coisa é certa, ele está hoje no seio da igreja. Quando eu digo anticristo, eu digo os que são deles, homens simples, que entraram no Evangelho e têm levado a igreja a zombar de Deus. Coitados, muitos enganados, iludidos, muitos por falta de ensino, de norte, de discernimento, de entendimento. O diabo, desde o primeiro homem até hoje, ele sempre é uma serpente no caminho daqueles que o Senhor convoca, daqueles que o Senhor chama. Ele sempre se intromete para tirar do homem a condição de estar ligado a Deus. Desde Adão e Eva, ele tem a petulância de mostrar um outro caminho ao homem. Ele mostra um outro estilo, ele mostra um outro proceder ao homem, como fez com Adão e Eva, e hoje está fazendo com a igreja. O que é que as pessoas hoje em dia buscam? Servir, adorar, glorificar, bendizer o Senhor com a vida, sendo Ele santuário, sendo Ele terra, para o Senhor trabalhar, para o Senhor ali se manifestar, ser rei. Não. As pessoas estão no Evangelho, mas não mediante esse Evangelho, não é o Evangelho do Senhor. Pessoas hoje propagam, como você vê aqui no centro, a 3x2, meu nome é revolta, eu sou um revoltado. Meu amigo, como é que eu posso me revoltar contra Deus? Bota a palma para Jesus. Os valentes usam vermelho. Não, os valentes creem em Deus, os valentes aplicam a palavra, os valentes usam a espada do Espírito. Os valentes não usam vermelho. Mas as pessoas são iludidas, são enganadas por esses homens ímpios, por esse ensino de demônio que tem cada vez mais se avolumado dentro da igreja. E o povo deixa de viver a verdade, de ouvir a verdade, de aplicar a verdade, para seguir ensino de demônio, apostatando da fé. Irmãos, se é Dan ou não é Dan, não vai o caso. Mas uma coisa nós temos que ter convicção: Ele está aí, e levando muitos até a mesma postura de Adão e Eva,
a não ouvir o Senhor, a não atender o que o Senhor manda, a ouvir o que Ele diz que tem que ser feito, e não Deus. Desde a criação, que Deus tem sido traído pelo homem, que Deus tem sido renegado pelo homem. O homem não ouve a voz de Deus. Chega a serpente e faz com que o homem mude de caminho, mude de postura. É ele uma serpente do caminho da igreja, é uma víbora. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, não podemos deixar que Satanás nos iluda. Nós temos um manual, nós temos um código, nós temos aqui nesse livro toda a condição de não sermos iludidos. Você não pode achar que, irmão, Luiz é treva. Não pode achar. Bata a palma para Jesus. Você não pode achar que treva é luz. Ora, se fosse algo para Deus, se fosse norte para a igreja, o livro de Atos, porque a Bíblia diz que a igreja seria fundamentada nos profetas e nos apóstolos. Qual o ensino bíblico? Qual o norte do Senhor para, por exemplo, essas marchas? Se não para engordar o bolso desses homens que vendem patrocínio, que vendem imagem, que vendem camisas, que fazem com que o homem seja levado, enganado, iludido e rasteje igual a eles, que são serpentes. Eu disse e repito, tem muita gente indo a locais como esse, coitados, enganados. A índole deles, o coração deles está iludido. Mas eu e você temos obrigação, irmão e irmã, de como sal e luz da terra, por onde passarmos, identificarmos qual o caminho que o Senhor quer que nós andemos. O caminho que Ele quer que nós andemos é o que está escrito, naquilo que o mundo moderno traz. Me mostre essas passeatas, me mostre esse estilo há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Me mostre a igreja de hoje sendo igual, ou procure o exemplo de hoje, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não existe. A igreja do passado se assemelhava com a igreja primitiva, onde a virtude de Deus era a riqueza da igreja, a unção do Senhor era o ouro que eles queriam. Mas hoje não é assim. Hoje as pessoas estão no evangelho para ter provisões, estão no evangelho para buscar cada vez mais prazer nessa terra, viver bem essa terra. Mas o Senhor ensinou a cada um de nós que seríamos peregrinos e forasteiros. Os homens de Deus moravam em tendas, porque tendas se armava e desarmava. Bata a palma para Jesus. Mas hoje, infelizmente, não é assim. As pessoas têm prazer de fixar residência, de construir seu patrimônio, de edificar, para se sentir um abençoado. Mas não. Abençoado é o homem, irmão e irmã, do exemplo de Timóteo, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Homens que a fé do Deus vivo fixava a residência. Não eram homens que hoje tinham a fé, mas não tinham, obedeciam hoje e amanhã não. Eles eram constantes, não se modernizavam.
Por mais que aparecesse modernismo dentro do evangelho, eles eram a mesma pessoa. Bata palma para Jesus. Passeata para Cristo deveria acontecer na época que Cristo estava vivo, para que o povo fosse aonde estava Pôncio Pilatos e pedisse para que não soltasse. Mas agora, para que adianta? Bata palma para Jesus. Naquele tempo ninguém tinha acontecido. Que o povo que se dizia temente fosse ele e reivindicasse soltura. Mas isso não poderia acontecer, porque ia de encontro ao que está escrito. Ele teria que ir à cruz. Irmão, nunca a igreja foi de encontro ao que está escrito. Não pode. Porque só há esse caminho para a igreja andar. E nele não há nenhuma referência para essas marchas. Bata palma para Jesus.